Para falar sobre a Asa Mitaka, temos que falar sobre o controle. E para entender o controle, temos que entender como ele é importante na história. No mundo de Chainsaw Man, o controle é algo que está ausente na vida de todos os personagens. Todos eles, em algum momento da história, tiveram um desamparo forçado. Desamparo esse que acontece porque o mundo de Chainsaw Man é marcado pelo caos. Caos esse incontrolável, imprevisível, e não importa se você tem consigo a força de um demônio que bate de frente com os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou se você é literalmente expulso do inferno por estar matando todos os demônios, simplesmente não importa, porque esse caos, ele é primordialmente incontrolável. Chainsaw Man mostra que a força não importa, porque a força é principalmente usada como um meio para um fim, ou seja, força é igual a controle. Mas como esse caos não pode ser submetido à força barra o controle, qual seria sua utilidade? Esse poder de nada serve, e Denji mostra isso. Denji é controlado pelas suas vontades carnais. Denji, desde o primeiro encontro com Makima, ele já a ama platonicamente, porque tudo que ele almejava lhe foi dado. Isso por si só já é muito forte. Agora imagina pra Denji, que nunca teve nenhum básico, fazendo Denji colocá-lo em um pedestal e vendo em Makima como um ser perfeito, iluminado. O arco de personagem do Denji segue o personagem no sentido da revelação do valor da intimidade. Inicialmente, Denji acha que o ato íntimo por si só é algo valioso, sendo que o valor está exatamente na intimidade de você com a outra pessoa, a conexão, e essa constante busca por atos libidinosos estão exatamente para isso, para a sua construção de sua compreensão do amor. O ápice dessa compreensão é durante o arco do trauma da Power. Ela estava em um momento de vulnerabilidade, ela não conseguia fazer nada por conta própria, com o Denji demonstrando sua dedicação e preocupação pela Power de uma maneira extraordinária ao se recusar a sair com Makima, alguém que ele tinha tanta admiração e até uma certa idolatria. O que no início poderia parecer apenas uma atração, evolui para um nível de conexão fraternal profunda. Denji demonstra tamanha irmandade ajudando Power, até nos momentos mais íntimos, sem que haja qualquer vestígio de erotismo, e isso é muito poderoso, porque ele é um adolescente, com a libido lá no talo, com ele não compreendendo porque ele não sente nada por ela daquela forma, mas sim apenas aceitando que aquele é o tipo de relacionamento que eles têm, mesmo ele não tendo uma compreensão completa do que é. E Denji consegue distinguir, mesmo que inicialmente inconscientemente, um amor de irmandade para um romântico. Ele não apenas encontra uma família ao qual pertence e descobre a diferença entre os diversos tipos de amores existentes, aonde ele constrói um relacionamento de irmandade com o Aki e a Power. E a parte 1 de Chainsaw Man são sobre pessoas mentalmente instáveis agindo por amor, só que das maneiras mais absurdas possíveis, e a cada passo que eles percorrem é seu desejo por uma conexão que os empurra para frente. Ela lutou para entender o conceito do amor. No entanto, à medida que a história começa a mudar violentamente, ela começa a mudar sua natureza egoísta, com Power no seu ato final salvando Denji ao custo de sua própria vida. Ele inicialmente busca vingança contra o demônio das armas, ação motivada pelo amor por sua família, e ele apenas decide parar de perseguir aquela vingança por amor por sua nova família, porque ele simplesmente não quer vê-lo se machucar. É o amor que fez sua motivação inicial, e é também o amor que a quebrou. Makima, mesmo com sua maldade, ela era amada, e sua queda foi apenas negligenciar a pessoa que realmente a amava. Com no final da história, o amor sombrio por Makima que encerra o conflito, mesmo que isso implique em comê-la através de uma expressão insana de amor. No final da história nos é mostrado o significado disso tudo, um ciclo vicioso de derramamento de sangue causado pelo amor, onde a parte 1 eram sobre as difíceis realidades do amor, não a violência ou a satisfação sexual. A maioria dos personagens tinham somente um alguém que amavam e que os levou a lutar em batalhas sangrentas, e aqueles que não o fizeram muitas vezes não conseguiram se manter nessas paisagens mortais. Chainsaw é uma história muito humana sobre lutar de amar outras pessoas em um mundo caótico, mas também é grandioso com sua catarse emocional e motivações de caráter. Esse é o precedente que a parte 1 estabeleceu, com a parte 1 sendo principalmente sobre lutar pelo bem do amor, com os personagens principais nunca tendo aparentado a incapacidade de fazer amigos, com todos os personagens tendo pelo menos alguém que os levou
a lutar em batalhas sangrentas. E é por isso que a Asa Mitaka só foi introduzida na segunda parte de Chainsaw Man, pelo mangá ter tomado um ritmo bem mais lento. Isso é por se passar uma escola, diferente da primeira parte, que era um departamento de matar demônios. Aonde, diferente de Denji, ela não é uma caçadora de demônios que vive constantemente batalhas de vida ou morte, mas que ela é apenas uma estudante reclusa que se isola socialmente de seus colegas de classe, e mesmo depois de conseguir seus poderes, se tem uma ênfase bem maior na inatividade das batalhas, e que se tem muitos capítulos exclusivos apenas para mostrar como ela se relaciona com as outras pessoas, aonde de pouco a pouco vai mostrando como as interações dela mudam, ao invés de pequenos vislumbres de sua vida espalhados nos buracos da batalha, aonde ela é uma personagem que nos dá uma perspectiva diferente do mundo do Chainsaw Man, com uma reviravolta nas motivações que o leitor veio esperar, com as pequenas pessoas problemáticas que preenchem essa parte, com o Fujimoto trazendo a mesma mensagem da primeira parte, só que em uma dinâmica diferente, com a mensagem sendo o amor pela validação. Todos os personagens nessa parte da história anseiam pelo reconhecimento de alguém, com foco sendo principalmente na Asa e no Denji. Apesar deles buscarem a mesma coisa, eles perseguem de maneira oposta, e isso é interessante, porque eles são basicamente o mesmo personagem, só que completamente opostos. As cenas de abertura, respectivamente, permitem que os leitores entrem em suas vidas para entender suas dores, eles conversam com as pessoas que os traíram mais tarde, os demônios em formas de animais dão uma luz de esperança, logo depois eles são brutalmente assassinados e revividos, e no final é mostrado um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Apesar dessas semelhanças, os protagonistas são quase opostos, com a única coisa que Denji tinha era o Pochita, e só por ter ele ao seu lado, ele estava feliz, simplesmente sonhando com as coisas que ele queria na sua vida, aonde ele conseguiu uma casa depois de fazer um contrato com ele, e a partir daí ele começa a realmente buscar seus sonhos. Asa, diferente dele, já tem acesso a todas essas coisas, com ele sonhando com um pão com geleia todo dia, tá ligado? E é obviamente porque ela tem uma condição melhor que a do Denji, e não é preciso com que ela sonhe com esse tipo de coisa mundana, porque para isso ela é normal, porque ela já tem tudo isso. O que a torna diferente de Denji é por ela não ter nenhum amigo. Mesmo que o Pochita estivesse todo fodido com Denji, eles pelo menos eram felizes. Que apesar de Denji ter uma condição de vida muito pior que a da Asa, ele era de certa forma mais feliz que ela, porque apesar de tudo, tinha alguém que suportava isso com ele. As pessoas querem conexões, não importa de onde elas venham. Apesar da situação de Asa ser bem mais fácil do que a de Denji, a única razão porque ela não tem amor nem por si mesma e por aqueles ao seu redor, porque não há um propósito para a vida dela, porque não importa o quão confortável seja, porque apesar de tudo, não há ninguém com quem ela possa compartilhar ou viver, e isso se deve porque ela é apenas uma pessoa cínica, que observa tudo de longe, que não faz nada ativamente a respeito de sua situação. E a persona deles também é de certa forma opostas. Se a gente for ver as histórias deles, também são bem similares e também novamente opostas, porque apesar de toda traição e manipulação que Denji sofreu por Makima, ele surpreendentemente amadureceu. Denji reconheceu que Makima nunca realmente se importou com ele, e ao apostar nessa percepção e admiti-la para si mesmo, ele obtém a vitória sobre ela. Denji não usa isso como motivo para se vingar dela, mas como motivo para se tornar mais forte no futuro. Ele aceitou que seu amor era real por ela, e apesar de tudo, ao invés dele se fechar para as outras pessoas, por medo de ser traído, como muitas vezes acontece, ele escolhe ter esperança nas pessoas e ser mais cuidadoso ao mesmo tempo, e ele se recusa a deixar que os erros do passado afetem sua felicidade no presente e no futuro. Com Denji sempre sendo muito sincero consigo mesmo, diferente da Asa, com ela lidando com negação e evitando a verdade para se proteger, ela vê as coisas que não acontecem do seu jeito como um tipo de desrespeito, e com as histórias deles tendo claras referências uma com a outra, com a Asa também sendo manipulada e enganada, e com ela perdendo todos que ela amava também, com o demônio da guerra a salvando desse tipo de mentalidade destrutiva, mesmo que indiretamente, obrigando ela a se relacionar com outras pessoas, mesmo que seja para um fim egoísta para o próprio demônio da guerra. Com ela no meio da história se apaixonando por Denji, e não pelo Chainsaw Man, como aconteceu anteriormente na história. Eu acredito que no fim disso tudo, essa validação será saciada entre ambos, porque os opostos se atraem, porque a Asa gostando do Denji já é um grande caminho andado, e o Denji só uma mulher querer ele, que ele vai tentar ficar com ela a todo custo. E é isso, galera, obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, né? Deixa um comentário aí pra me dar uma salvada aí, né? Pro YouTube recomendar meu vídeo pra mais pessoas.
se inscreve, não sei se eu já pedi isso. E é isso.